Nós estamos aqui em mais um domingo às 18 horas e hoje nós estamos aqui lembrando, né, da saudade que dá estar nesses bancos, nesse templo. Nós não estamos reunindo aqui nesses domingos, mas estamos reunindo no segundo piso, daqui a pouco, se Deus permitir. E nós estamos felizes porque estamos na presença de Deus. Estamos em obediência. Então isso é maravilhoso. Não é? E estamos aprendendo. Uma das coisas que a palavra de Deus nos ensina é ter paciência na tribulação. Que coisa difícil. Da saudade dos irmãos, da saudade daqueles momentos mais festivos na igreja, não é? Essa limitação de que alguns dos nossos queridos e amados irmãos não podem estar presentes. Enfim, certo é que nós estamos aqui porque, como tenho dito aqui constantemente, essa é uma oportunidade maravilhosa que o Senhor está nos dando nesse tempo. Não é o privilégio de poder ministrar a palavra via internet, né? Ministrar a palavra ao vivo. E nós estamos aqui, com as nossas falhas, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, não é verdade? Mas estamos aqui, buscando melhorar, buscando chegar até você com a palavra do Senhor, num tempo difícil como esse. Eu louvo a Deus, porque nesse tempo, muitos dos nossos queridos e amados irmãos, ovelhas do nosso coração, de outros lugares, de outros tempos, que estão conosco constantemente nas nossas lives. E eu não sei dizer já agora, nesse período de pandemia, quantas lives já fizemos. Só sei que nós temos trabalhado algumas séries. Não é? Por exemplo, na terça-feira eu tenho falado aqui sobre as necessidades da igreja de Jesus no século 21. Temos procurado lembrar a igreja de algumas das necessidades muito urgentes nesse tempo. Não é? Também, na quinta-feira, temos falado um pouco sobre desertos. Essa é a nossa série atual, falando sobre deserto. Talvez mais algumas 2 semanas aí para terminar, eu não sei. E nos domingos às 18 horas temos aqui falado sobre esse tema, o Cristo e a crise. Já estamos na 8ª ministração sobre isso, não é? E, sinceramente, quando começou essa pandemia, achei que nós íamos falar tão pouco tempo sobre essa crise. Porém, eu tenho aprendido, e temos aprendido aqui também, que na realidade, a grande realidade é que a crise não é algo, eu diria, exclusivo desse tempo de novo coronavírus. A crise afeta a humanidade desde quando a humanidade é a humanidade, desde quando o homem existe. Na verdade, nós começamos a observar o caos acontecendo na Terra antes mesmo do homem ser criado, quando a palavra de Deus diz que a Terra estava um verdadeiro caos. E naquele momento de caos, naquele tempo de caos, o Senhor vem e diz: haja luz. Ele estava dizendo: eu estou me manifestando. E o Senhor
começou então a colocar ordem no caos, a criar, a embelezar, né, a brilhantar esse mundo tão belo, antes sem a presença maldita do pecado. E a palavra de Deus vai dizer lá em Eclesiastes 7:29, vai dizer que Deus, Salomão vai dizer uma coisa que eu achei foi que Deus fez o homem reto, mas eles buscaram muitas astúcias, muitas invenções. Então é isso que o Senhor, desde os tempos anteriores, vem buscando colocar ordem. Mas a ordem depende muito exatamente da nossa escolha, das nossas decisões. Porque o Senhor jamais vai colocar ordem na nossa crise, no nosso caos, se nós não permitirmos que Ele faça isso. É tremendo pensar nesse Deus maravilhoso, porque Ele nos respeita a nossa decisão, respeita a nossa vontade, as nossas escolhas. E isso, de alguma forma, tem trazido uma série de situações adversas na nossa vida, porque nós escolhemos muito mal. A Bíblia chega a dizer que nós não temos porque não pedimos, mas também diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. A palavra de Deus diz que as guerras vêm das pelejas que existem dentro de nós. Então, na verdade, muito antes do novo coronavírus, outras crises mundiais vieram. Muitas crises mundiais. Chegou um tempo que a crise foi tão grande, que o problema foi tão enorme, que o Senhor diz assim: eu não vou mais contender com o homem, eu vou acabar com a raça humana. E Ele, diante de tudo aquilo, em meio à crise, em meio ao caos da humanidade, o Senhor então contempla Noé. Então o Senhor, ele preserva a família de Noé, de onde nós então chegamos até aqui. Uma das coisas que eu fico observando é que Deus criou Adão e deu a ele a ordem de cuidar das coisas, deu a ele a ordem de crescer e multiplicar, deu a ele a ordem de frutificar. E disse: você vai cuidar das coisas que eu criei. Você vai cuidar da terra que eu criei. Mais adiante o Senhor vai dizer para ele o seguinte: olha, a terra se tornou uma terra amaldiçoada por sua causa. O homem falhou naquela tarefa que o Senhor deu a ele de crescer, multiplicar, encher a terra e cuidar dela. Nós vamos observar que no tempo de Noé não foi diferente. O Senhor deu a ele também a ordem de crescer, de multiplicar, de encher a terra. Mas nós também vamos chegar a Abraão, e o Senhor então resolve dizer o seguinte: olha, deixa que eu vou te multiplicar. O Senhor escolhe um velho casado com uma mulher estéril. Ele diz: deixa que eu farei. Eu te abençoarei. Eu farei de você uma grande multidão. E daí então, o povo de Deus foi iniciado
onde o Senhor tem preservado a vida, preservado cada um de nós. E através de tudo isso, Jesus veio para nos salvar, para dar a sua vida por nós. Mas o homem, o que eu sempre tenho dito aqui, é que o homem, na sua existência, ele sofre crise, ele vive crises das mais variadas formas. Crises existenciais, crises familiares, crises profissionais, crises emocionais, crises físicas, crises espirituais, crises profissionais, crises financeiras e daí por diante. O homem vive uma série de crises. E se for perguntar hoje a alguém que não esteja vivendo nenhuma crise, como ser humano, dificilmente encontraremos alguém. E agora então, os olhares, os sentimentos, os pensamentos têm se voltado para a crise provocada pelo coronavírus. No entanto, você vai ver que durante esse período de crise, algumas pessoas têm problema de ansiedade, outras têm problema de crise de pânico, outras pessoas entram em depressão, algumas procuram ajuda, outras não. Mas existe, e não podemos negar, uma crise que atingiu todo mundo, que é essa crise do coronavírus, que nos levou ao isolamento social, nos levou a bancos do templo vazios, né? Nos levou a ter saudade do templo, a voltar aos cultos. Eu gostaria então de nessa noite mais uma vez ler uma palavra que tem a ver com esse tema que nós temos falado, o Cristo e a crise. Eu quero orar com você antes. Eu quero aqui glorificar a Deus e dizer para quem ainda não viu a nossa live, ainda não participou e porventura hoje está participando ou está vendo agora, eu sou o pastor Amarildo, estamos aqui pastoreando na Igreja Batista Central em Conselheiro Pena, Minas Gerais, e com muita alegria o Senhor tem nos dado esse privilégio de entrar na sua casa, de participar da sua vida através da pregação da palavra do Senhor. E eu louvo a Deus, porque muita gente tem manifestado uma boa recepção desta palavra. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, te adoramos, te exaltamos, bendizemos o nome do Senhor, agradecemos ao Senhor pelo privilégio tremendo de poder estar aqui na tua presença, de poder, ó Deus, estar diante do Senhor e estar aqui diante desta câmera, ó Deus, quando vamos ministrar a tua palavra, quando o Senhor já tem falado ao nosso coração, tem falado através dessa introdução. E eu quero, ó Deus, pedir ao Senhor que o Senhor venha com a tua graça, com a tua misericórdia, alcançar cada coração que nos ouve, que nos vê agora e também que estarão nos vendo em outros momentos, ó Deus, quando terão acesso a essa live, a essa gravação. Pai, em nome de Jesus, seja onde quer nesse mundo que essa pessoa esteja, seja no Brasil, seja fora dele, seja aqui em Minas Gerais, seja fora do estado, em outros estados, Pai, em nome de Jesus. Eu quero também pedir ao Senhor pela igreja do Senhor na nossa nação, pela igreja do Senhor no nosso tempo, e que haja, Deus, realmente discernimento, como povo espiritual, como povo segundo a tua palavra, que discerne tudo muito bem, como povo que faz o discernimento entre as coisas espirituais e espirituais. Deus, em nome de Jesus, que haja graça, haja misericórdia, haja vida, e que nesse domingo, quando vamos ainda ministrar uma palavra junto a outros irmãos, quando vamos louvar o nome do Senhor, eu quero pedir ao Senhor que guarde cada um,
E também, ó Deus, que preserve a saúde de cada um que está em casa, que não pode estar presente aos cultos presenciais, porque a idade não permite, algum tipo de enfermidade não permite, mas nós queremos clamar ao Senhor, para que o Senhor visite essas vidas, dê graça, dê paciência, dê condições de suportar esse tempo. Nós agradecemos ao Senhor e pedimos uma bênção sobre cada vida, que de alguma maneira vai acessar essa live. Cada vida, cada família e cada pessoa relacionada a essa pessoa que está vendo essa live. Nós abençoamos todos em nome de Jesus. Eu quero ler um texto com você para a nossa meditação de hoje, que está em Mateus capítulo 4. Eu não sei se você está com acesso aí à sua Bíblia, mas eu gostaria de ler Mateus capítulo 4, a partir do verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse. Gosto dessa palavra que diz, para que se cumprisse. Isso aqui mostra exatamente propósito, obediência, visão, cumprimento de promessa. Né? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, mais de 700 anos antes disso aqui, que diz, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além de Jordão, a Galiléia das nações, um dos lugares mais tristes, mais ruins, mais desprezíveis, chamado de Galiléia dos gentios. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além de Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região da sombra da morte, raiou a luz. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Meus amados, falar de tempo difícil, falar de crise, falar de situações complicadas, falar de angústia, falar de depressão, de ansiedade, de escassez, de tristeza, de frustrações, decepções, de traumas. Falar dessas coisas, falar de crise, falar de um tempo como o nosso, quando tudo que nós vemos nas reportagens é números de pessoas infectadas e números de morte por dia, no nosso estado, na nação, no mundo. Quantas vidas ceifadas, e as notícias nós sabemos que elas concentram-se na questão do coronavírus. Mas fora isso, quantas famílias enlutadas, que pessoas que morreram de câncer, morreram atropelados, morreram por acidente automobilístico, morreram assassinados. Quanta crise, quanta loucura. Nós vimos aí essa semana recheada de notícias terríveis. Esses dias que nós estamos vivendo tempos assim de muita loucura, de muito surto. Tempo esse que nós precisamos cuidar da nossa alma, cuidar do nosso emocional, do nosso espiritual, precisamos cuidar.
porque realmente é um tempo deprimente, um tempo que realmente deprime, oprime. E nós percebemos, falar dessas coisas é falar de crise. Quantas famílias exatamente nesse momento estão sofrendo? Quantas famílias preocupadas? E aqui a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, depois que sabe a notícia que João Batista fora preso, ele então volta para a Galileia. Ele deixa o seu lugar de habitação e vai habitar em um lugar, em uma região em crise, uma região complicada. Nós já sabemos que aquele tempo, esse tempo em que Jesus chegou a esse mundo para cumprir com o seu propósito, foi um tempo muito complicado. Foi um tempo onde as questões, a política, as autoridades políticas estavam em crise, estavam em decadência, estavam em confusão. Quando a situação política, a situação judiciária do momento era crítica. Nós estamos vendo isso, que além da pandemia, além de toda essa crise, quantas fraudes, até mesmo usando a situação crítica do novo coronavírus. E a situação política da época era complicada. A gente percebe isso muito claramente quando se trata ali em Lucas capítulo 3, vamos ver isso. A situação espiritual da nação estava em declínio, estava em decadência também, estava em confusão também. Quando o normal, a lei, designava-se então um sumo sacerdote, um líder religioso para a nação. Naquele tempo tinha dois, Anás e Caifás. A situação política e religiosa estava numa situação complicada. A situação do povo era uma situação de trevas. A palavra de Deus diz que, para que se cumprisse então o que fora dito, Jesus foi habitar em Cafarnaum, na cidade marítima, ali nos confins de Zebulon e Naftali. E nós vamos ver isso claramente falando lá em Isaías capítulo 9. Olha o que Isaías disse 700 e tantos anos antes disso aqui. Ele diz assim: mas a terra que foi angustiada. Pensa na nossa situação, pensa no nosso tempo, se a terra não foi angustiada, não está sendo angustiada no nosso tempo. A terra foi angustiada. A terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envileceu nos primeiros tempos, se tornou vil nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos, a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das Nações. Essa promessa desse enobrecimento. Aí diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. É exatamente o que se repetiu aqui pelo evangelista Mateus, quando ele fala desse momento em que Jesus cumpre essa escritura, séculos depois. Mas é interessante que faz que a terra foi angustiada, a terra estava sentada em trevas. Trevas trata de escuridão, de não saber o caminho, de não saber o que fazer direito.
falta de esclarecimento, de falta de verdade. Trevas trata de ignorância, de embrutecimento. Trevas trata de envilecimento, o ato de se tornar vil, desprezível. A Bíblia diz que o povo estava sentado em trevas, o povo não sabia o que fazer. E a pergunta é, será que o povo da nossa época, do nosso tempo, desse período que estão vivendo, está sabendo o que fazer? O povo estava em trevas, o povo não sabia o que fazer, mas esse povo viu uma grande luz, glória a Deus. Esse povo viu. Durante 3 domingos que se passaram, nós falamos sobre uma grande necessidade da igreja do Senhor, uma grande necessidade da humanidade, das pessoas hoje, é pedir que Deus abra a sua visão, que permita que vejam, que restaure a sua visão. Quando Bartimeu ele corre para Jesus, Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Ele diz, eu quero ver, eu quero ter visão. A gente sabe que uma pessoa que vê, ele tem certas responsabilidades, ele podia querer até continuar cego, mas ele pediu para ver. Em outro momento, nós falamos também sobre aquela situação de Betsaida, quando as pessoas levaram um cego para Jesus, para ser tocada por Jesus, lá em Betsaida, Jesus então tira aquele homem do povoado, cura ele fora do povoado e orienta ele a não voltar para aquele povoado, a não entrar lá. Ou seja, ele está dizendo, aquele lugar, aquele ambiente, limita a sua visão. Aquele ambiente é um fator limitador, inibidor da sua visão. Então não volte para lá. E outra coisa eu vou dizer que é ainda mais sério, nem conte para ninguém de lá o que aconteceu com você. Um ambiente de incredulidade, um ambiente de ignorância, um ambiente de trevas. Mas a palavra de Deus também diz que Jesus falou que a igreja do nosso tempo, a igreja dos últimos dias, ela precisa ungir os seus olhos com o colírio do poder de Deus. E esse povo que estava em trevas, eles estavam em trevas, mas quando a luz chegou, eles conseguiram ver a luz. Deixa eu te falar um negócio. Nada mais interessa nas trevas, a não ser a luz. Tudo que nos interessa quando estamos em trevas é ver uma luz. Então não importa qualquer outra coisa. O que importa é a necessidade, o desejo e a ânsia de ver uma luz. E a Bíblia diz que aquele povo que estava sentado em trevas, ele viu uma grande luz. Eu fiquei lembrando daquele negócio da luz no fim do túnel. Viu uma luz. E aos que estavam assentados na região da sombra da morte. Quando eu leio o versículo 16 de Mateus capítulo 4, parece que eu estou vendo um retrato do mundo atual, do mundo do ano de 2020. Um povo que está sentado na região da sombra da morte, porque tudo que se fala, tudo que se teme, tudo que se luta contra é a morte. E ao mesmo tempo que é um povo que está sentado em trevas, porque não sabe o que fazer, ainda não se tem uma solução exata. Ainda não se sabe exatamente o que fazer. Mas aquele povo que não sabia o que fazer, aquele povo que estava sentado na região da sombra da morte, aquele povo viu a luz. Sobre aquele povo e para aquele povo a luz raiou. Glória a Deus! Glória a Deus! E a luz que raiou
ela tinha uma orientação, uma exortação. Ela tinha uma orientação e tinha uma notícia. A orientação era: arrependam-se, reconheçam a situação pecaminosa que você está vivendo. Reconheça a sua situação espiritual diante de Deus. Porque, queridos, a morte sempre esteve aí. As pessoas morreram e o número das pessoas que morrem normalmente num mundo sem pandemia e que se noticia é extremamente grande também. A questão agora é que se enumera tanto porque estão morrendo, as pessoas estão morrendo pela mesma enfermidade. Mas a morte nunca deixou de existir e nunca deixou de levar pessoas. Uma outra coisa é que nenhum ser humano tem poder sobre a vida e tem conhecimento e tem poder para dizer assim: amanhã eu vou estar vivo, daqui a 10 minutos eu vou estar vivo. Não tem. Na verdade, o ser humano, ele está em trevas quanto a isso, ele não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. O futuro não pertence. Há poucos dias eu ouvi uma frase, rapidamente, alguma coisa que eu estava ouvindo, e eu postei aquela frase assim: o agora nunca mais vai voltar, então vivam com sabedoria. Então esse agora nunca mais volta. E o que a palavra de Deus nos ensina aqui é que aquele povo, ele viu a luz. E nesse tempo, quando as pessoas estão em trevas, sem saber o que fazer, há uma luz. Há uma luz. Essa luz está aí, ela existe. Ao estar sentado na sombra da morte, raiou a luz. Quando eu vejo esse texto, eu fico olhando para o nosso tempo, que está vivendo à espera de uma solução, torcendo para que isso aconteça rápido. Algo que nós imaginávamos que ia durar um mês, que ia durar 2 semanas. Os meses estão passando. E nós estamos vivendo isso até agora. Mas uma coisa é certa. O Senhor já sabia disso. O Senhor, quando Ele fala, Ele usa Isaías, Ele fala com Isaías, Ele coloca na boca de Isaías. Lá no capítulo 9 do livro de Isaías, Ele fala exatamente sobre isso que se cumpre em Mateus capítulo 4. Mas eu queria lembrar aqui, olha isso aqui, no capítulo 8 de Isaías, a partir do verso 19, diz assim: quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, os adivinhos, que chiureiam e murmuram, porventura não consultará o povo ao seu Deus? Não seria o fato de entendermos, de assentar no nosso coração que nós precisamos buscar a Deus. E durante esse tempo de buscar a Deus, quanta coisa tem sido usada para nos desviar do foco. Às vezes nós vamos culpar os governantes pela crise.
culpar a ciência pela crise, culpar alguma nação. Sendo que esse não é um tempo de buscar quem tem espírito familiar, quem é adivinho, quem murmura, quem chiureia. Não é tempo de buscar isso, é tempo de buscar. Porventura não consultará o povo a seu Deus a favor dos vivos, consultar-se aos mortos? Será que agora vamos ter que consultar mortos em favor de vivos? Há um só Deus, há um só Senhor. Não adianta você buscar a solução em qualquer outro ser, em qualquer outro espírito mudo, em qualquer outro ídolo mudo. Precisamos buscar o Senhor e isso é urgente, isso é agora. Esse é um tempo que o Senhor está nos chamando a atenção para isso, querido. Hoje mesmo cedo nós estávamos falando sobre isso, Jesus, ele conversando com a mulher samaritana, ela tinha uma ideia, ela dizia o seguinte: não, o lugar de adorar é no monte. Os judeus dizem, o lugar de adorar é no templo. E Jesus diz, pois é, você está falando de religião. Você está falando sobre a veneração de um ambiente, de um lugar. Você está falando a respeito de lugar, de ambiente, de um local, de um monumento. Você está falando de religiosidade. Mas eu quero dizer para você que adoração não tem a ver com isso. Buscar ao Senhor não é assim. E ele falou, vai chegar uma hora, e na verdade nem vai chegar, já chegou. A hora é agora em que os verdadeiros adoradores, aquelas pessoas que verdadeiramente buscam o Senhor, farão isso não no monte, não no templo, mas em espírito e em verdade. Então, quando vos disserem, consultai qualquer outro ser, a pergunta é, porventura o povo não deveria consultar ao seu Deus? Agora, será que o povo vai consultar os mortos em favor dos vivos? Essa é a palavra de Isaías, lá no capítulo 8, que antecede a palavra acerca de Mateus capítulo 4. Aí fala assim, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Não há verdade neles. Se não falam segundo essa palavra sobre a lei e o testemunho, sobre a palavra de Deus, se não falar sobre isso, ou através disso, ou segundo essa palavra, Isaías disse, se não falarem segundo esta palavra, é porque neles não há luz. Não há verdade, não há discernimento, não há esclarecimento. E onde não há verdade é porque há mentira. Onde não há esclarecimento é porque há coisas escondidas. E aqui diz, e passarão pela terra duramente, oprimidos e famintos, e será que tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus, olhando para cima? Será que esse tempo, quando as pessoas estão buscando tantas outras coisas que não são Deus, que não é Deus, e o que acontece? Quando as pessoas deixam de buscar o vivo pelos vivos, a grande luz se manifesta. Quando o povo deixa de buscar aquele que verdadeiramente é preciso buscar, e que buscam os adivinhos, os que chiureiam, os que murmuram, os que têm espíritos familiares. Quando essas pessoas deixam de buscar a Deus para buscar qualquer outra coisa, diz a palavra do Senhor que eles andarão duramente pela terra, famintos, oprimidos, e tendo fome, sentindo a escassez, e enfurecendo-se, então vão amaldiçoar
às autoridades governamentais e a Deus. Porque todas as vezes que nós nos levantamos contra essas autoridades, estamos levantando contra Deus, isso é fato bíblico, isso é ensinamento da palavra. E aí ele diz o seguinte: eles amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Verso 22, e olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, porque onde não há luz, há escuridão. Haverá angústia, solidão, sombras de ansiedade. Verso 22 eu estou lendo. E serão empurrados para as trevas. Isso aqui é o que Isaías está falando no capítulo 8. Mas aí quando ele entra no capítulo 9, ele fala assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. A terra que foi tornada vil nos seus primeiros dias, seus primeiros tempos, a Galileia das nações, um povo que foi envelhecido pelas outras pessoas das nações, a terra que foi envelhecida nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia dos gentios, porque o povo que andava em trevas viu a luz. E aqueles que estavam assentados na região da sombra da morte, raiou a luz. Esse é um tempo de buscar o Senhor, de entender que quando Deus organizou o caos lá no início de Gênesis, vai dizer o seguinte: haja luz. Quando Jesus vem, quando Jesus inicia o seu ministério, a palavra de Deus diz assim: aqueles que estavam em trevas, aqueles que estavam sentados na região da sombra da morte, raiou a luz. Quem estava em trevas viu a luz. Quem estava na sombra da morte viu a luz. Eu tenho falado aqui constantemente nessa série O Cristo e a Crise sobre a seguinte pergunta: o que é que tem chamado a nossa atenção mais? O que é que tem obtido maior atenção da nossa parte? O que é que tem atraído os nossos olhares com mais frequência? É o Cristo ou é a crise? Uma coisa que é a realidade é: não dá para estar em Cristo e em crise ao mesmo tempo. Porque em Cristo há luz, em Cristo há transparência, há claridade, em Cristo há convicções, há sabedoria, há discernimento. Trevas tem a ver com perdição, luz tem a ver com salvação, então quem tem que estar em Cristo tem salvação. Então nós, eu e você, precisamos trazer em nossa vida essa convicção. Estamos em Cristo ou em crise? A nossa nação está em crise, o mundo está em crise. A pergunta é: você está em crise? Quando diz todo mundo está sabendo de alguma coisa, será que todo mundo mesmo? Todo mundo está em crise, será que todo mundo mesmo? Porque quem está em Cristo vê a luz. Aqueles que conseguem, aqueles que veem a luz, eles não querem outra coisa. Eles não vão optar por ficar em trevas. Então, se tem uma coisa que nós também precisamos pedir nesse tempo, é que para que o Senhor abra os nossos olhos para que vejamos a luz. Quando algo
é trazido do oculto para ser revelado, a gente diz, vai trazer à luz. Quando uma criança nasce, diz que deu àquela criança a luz. Então a Bíblia diz que o povo que está vivendo angústia, ansiedade, escuridão, opressão, fome, viu uma grande luz. O certo é que existe uma grande crise, mas que também existe uma grande luz. E por muito estranho que isso possa parecer, eu e você, nós podemos escolher o que queremos. Nós podemos decidir entre o Cristo e a crise. É complicado? É difícil? Claro que é. Mas olha só, me vem à memória aqui o Salmo 1, que é muito conhecido, diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Esse é o homem feliz. E qual é o resultado disso? Diz assim: será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Isso aqui não limita a tempo, não limita a lugar, não limita a idade, não limita a família que nasceu. Isso aqui não está limitado a tempo, a espaço, a idade, a família, a estado, a nação, não está. A religião não está. Aqui está dizendo que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, ele não fica buscando a orientação naquilo que não é Deus, naquilo que não é de Deus, ele não anda segundo o conselho dos ímpios, não para, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se assenta nas trevas, não se assenta na escuridão, não se assenta na região da sombra da morte. A palavra de Deus diz que antes de tudo ele tem o seu prazer, a sua alegria. Não é na bonança, não é quando tudo está bem, mas o seu prazer não está ligado à circunstância, se está bem ou se está ruim, se o mundo está vivendo em crise ou não, mas o seu prazer, a sua alegria, a sua satisfação, o seu contentamento, ele está na lei do Senhor. Se você for olhar, por exemplo, Isaías capítulo 8, versículo 20, vai dizer: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles, e passarão duramente pela terra, oprimidos, famintos, e será que tendo fome, enfurecendo-se, então amaldiçoarão seu rei e seu Deus. Aí fala que o prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Não tem a ver com lugar, não tem a ver com circunstância, não tem a ver com emprego, com profissão, com religião, nada disso. Tem a ver com uma atitude, tem a ver com uma convicção, tem a ver com uma decisão de para que direção olhar. Tem a ver se você vai querer continuar dentro das trevas ou se vai seguir a luz que você acaba de ver em meio a essas trevas.
Agora olha só o que esse salmo diz, ele diz assim, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. O vento da crise chega, ele vira pó, ele espalha, perde a comunhão. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo. E nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor tem relacionamento com o caminho dos justos. O Senhor tem prazer. Mas você fala, mas não tem nenhum justo sequer. Aí a Bíblia diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, por meio do Cristo, que raiou como uma luz em meio a um tempo angustiante. Porém, o caminho dos ímpios perecerá. Em meio à crise, Jesus resplandece a sua luz, a sua verdade. Ele diz, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim, disse ele, não andará em trevas. Então é preciso que nós fixemos os nossos olhos na luz. E mesmo que em nossa volta ainda exista trevas, mas nós temos um foco, nós temos uma direção, nós temos uma orientação, nós temos uma certeza, uma convicção de que nós sabemos a que ponto nós vamos chegar. A Bíblia diz que devido a essa luz ter chegado às regiões de Zebulon e Naftali, a Galiléia dos gentios, um povo envilecido. Quando Jesus foi habitar nesse lugar, então uma grande luz foi vista. Então uma grande luz resplandeceu, raiou. Em meio a essa crise, essa luz quer habitar na sua casa, na sua cidade, na sua rua. E igreja, olha isso. E nesse tempo ele está dizendo para a igreja, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Essa palavra foi dada à igreja que representa a igreja do nosso tempo, a igreja de Laodiceia. Nesse tempo, a luz está batendo a porta. A gente escolhe ficar dentro do quarto escuro, dentro da casa em trevas, ou abrir a porta para que a luz possa entrar. Há um cântico que diz, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do seu coração. Deixa a luz do céu entrar. A luz do céu é Cristo. Séculos e séculos antes, Isaías avisou, nos últimos dias, a luz vai raiar na terra da angústia, na terra da escuridão, na terra da sombra da morte. Nesse tempo, Jesus quer brilhar na sua casa, na sua vida, mas para isso, nós precisamos decidir se queremos viver em Cristo ou em crise. Que você possa decidir. Como Jesus mesmo disse assim, escolha entrar pela porta estreita.
Porque largue a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E poucos são os que entram por ele. Então, quando ninguém mais quer, decida que você quer. Um dia Deus disse para o povo assim: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, o bem e o mal, a morte e a vida. E ele termina aquele texto lá em Deuteronômio dizendo o seguinte: escolha a vida para que vivas tu e a tua casa. Vida é luz. E ao povo que estava em trevas, raiou a luz. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. E aqueles que estavam sentados na região da sombra da morte, raiou a luz. Essa luz é o próprio Jesus, que hoje está disponível a nós, está nos chamando a atenção através da sua palavra. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, realmente, mesmo num tempo de crise, mesmo em um mundo em crise, mesmo em uma nação em crise, nós vivemos sem crise. Porque estaremos vivendo em Cristo. E quem está em Cristo não está em crise. E eu termino perguntando: você está em Cristo ou em crise? O meu desejo é que você esteja em Cristo. E que Ele te abençoe, que Ele faça resplandecer a sua luz sobre ti. Que te dê paz. E que Ele te dê alegria de viver a sua palavra nesse tempo. A Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor. Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a você por estar aqui comigo até agora. Quero louvar a Deus pelo privilégio de poder ministrar essa palavra. E quero orar com você mais uma vez para encerrar. Deus te abençoe. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra ao nosso coração. Te exaltamos pelo privilégio de poder pregar essa palavra. De poder anunciar esta palavra. Abençoe cada pessoa. Abençoe o teu povo que ainda hoje vai se reunir, mesmo com um número limitado, para adorar o nome do Senhor Jesus. Usa-nos, ó Deus, nesse período também. É o que clamamos, agradecidos pelo privilégio de poder enxergar essa luz e de viver em Cristo e não em crise. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe em nome de Jesus e até terça-feira, se Deus assim permitir. Deus te abençoe.